Pensar contabilidade. Palestra sobre processos de fusões e aquisições, alternativas, preparação e planejamento. Comecemos pelo termo fusões e aquisições. Esse termo derivou do termo inglês Mergers and Acquisitions, também conhecido por M&A. Atualmente, esse tema fusões e aquisições é um tema que está inserido em muitas das empresas e deve ser encarado, dirigido para o nosso dia a dia das operações. Um pouco dessa história diz que não é possível precisar com exatidão quando houve o início desses processos de fusões e aquisições. É uma história que remonta a tempos passados, mas que tem alguns registros históricos que podemos determinar algumas fases. A primeira fase que podemos dar um contexto para ela ocorreu aí no final de 1800, comecinho de 1900, pautada principalmente por fusões. Naquele momento existiam corporações, principalmente na América do Norte, que visavam aproveitar um momento de crescimento e buscavam fazer uma junção entre elas para ganhar um pouco mais de volume de negócios e poder capturar todas as oportunidades daquele momento. Porém, com a formação desses conglomerados, principalmente alguns setores básicos daquela economia, daquele momento, que era o setor de aços ou o setor de óleo, essas corporações ganharam volume e, com o passar do tempo, trouxeram até um tema novo para aquele momento na época, que era o dumping, ou seja, as corporações começavam a tomar decisões setoriais, e isso fez com que o governo, principalmente o governo americano, criasse aí no começo de 1900 algumas regras para proibir essas ações de dumping dessas grandes corporações. Mas a coisa foi evoluindo, passado um pouco mais de tempo, entramos ali na década de 20, da década de 30, novas ocorrências ao redor do mundo trouxeram uma segunda fase desse mundo de fusões e aquisições, principalmente pautado pelo final da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1918, e também ali um pouco pelo crash, tão conhecido crash da Bolsa Americana, que aconteceu em 1929. O que pautou essa nova fase do mundo de fusões e aquisições foi um processo de aquisições. Dado a esses dois cenários, final de uma guerra, crash da Bolsa Americana, percebeu-se aí que os valores das empresas eles estavam diminuídos quando olhava o valor comercial dela, ou seja, os ativos perderam valor. As empresas que poderiam, os investidores que tinham condições, começaram a fazer processos de aquisições. A partir daí, mudou aquela primeira fase de fusões para uma segunda fase de aquisições. Muito bem, o tempo foi passando, entrou 1940, surgiu a Segunda Grande Guerra Mundial, a história do mundo foi evoluindo, nós conseguimos aí determinar uma terceira fase nesse processo de fusões e aquisições a partir de 1960. E ela continuou evoluindo até 1980, mais caracterizada pela diversificação de transações, ou seja, aqueles modelos de fusões, aquisições, fusões da primeira fase e aquisições da segunda fase, agora estava um pouco modificados para atender uma diversificação necessária pela abertura de mercado nos países como da Europa e na América do Norte e também por um início da fase de globalização. Essa fase de globalização ela já inicia um novo momento do mundo de fusões e aquisições. Entrando aí na década de 1990, com a onda de globalização moderna, essas empresas, principalmente as empresas americanas e europeias, buscavam aí ultrapassar
as fronteiras geográficas, né? Tornaram-se grandes conglomerados transnacionais. A ideia disso é ganhar volume ao redor do mundo e fazer com que esses produtos gerados por essas grandes corporações chegassem até as outras parcelas do mundo ainda não exploradas. E fez com que essa globalização entrasse por uma nova fase de fusões e aquisições. Esse novo cenário de globalização muitas vezes foi pautado pelo excesso de liquidez no mercado, né? O mercado internacional estava bastante líquido, com capital disponível para novas transações, também aliado aí uma baixa na taxa de juros nesses países mais desenvolvidos. A liquidez era tanta que foi iniciado aí um novo momento, dando impulso aos processos de fusões e aquisições fora desses mercados tradicionais nos Estados Unidos, na América do Norte principalmente, e na fase da Europa, que também é um grande participante desse mercado de fusões e aquisições. A história foi evoluindo, obviamente. Essa nova fase pautada pela globalização trouxe uma crescente papel nas economias mundiais e na economia brasileira. Iniciando aí a fase mais importante da presença do Brasil, né? O Brasil estava entrando nesse momento com algumas transações, principalmente pautado pela abertura da economia brasileira, né? Existiam ali grandes privatizações acontecendo, principalmente em setores básicos da economia, né? Chegando ali as empresas de telecomunicações, empresas de tecnologia, que existiam grandes oportunidades de transação que poderiam acontecer, e esses investidores americanos e europeus presenciaram e participaram mais ativamente dessa abertura da economia brasileira. Naquele momento, alguns jargões já começavam a aparecer nessa modelagem de fusões e aquisições. O que se falava muito à época é que existiam transações domésticas, transações ocorridas entre empresas brasileiras, ou seja, empresas brasileiras transacionando ativos, operações com empresas brasileiras, e alguma coisa que era relativamente nova naquele momento, não nova no sentido de conhecimento, mas nova no sentido de volumes, as famosas operações cross-borders, ou seja, são operações onde empresas estrangeiras entravam no Brasil adquirindo empresas nacionais, o famoso cross-borders. E isso deu um impulso novo nesse mundo de fusões e aquisições no Brasil. A história foi evoluindo, né? O Brasil passou a ser beneficiado pela estabilidade econômica, principalmente pautada lá pelo Plano Real, e nessas últimas 2 décadas o Brasil está inserido aí num seleto grupo de países emergentes. Esses países emergentes têm aí o selo de aprovação de grandes grupos de investimento ao redor do mundo, assim como grandes corporações que gostariam e participavam ativamente do potencial econômico que o Brasil apresentava, principalmente pelo volume, pela extensão geográfica. Nosso país é um país continental e muita atratividade para esses grandes grupos, né? Quando a gente olha para esse novo momento, ou seja, nessas 2 últimas décadas, já conseguimos aí estabelecer uma análise mais gráfica desse mercado de fusões e aquisições. Quando olhamos períodos aí de 3 ou 5 anos, conseguimos enxergar que o volume de transações lá no início dessa nova década, ele começou com 200, 300 transações ano. E na última década, principalmente, esse volume já subiu para 600, até 800 transações por ano, que é um volume, não se compara ao volume a nível mundial, como o mercado maduro, como o mercado americano ou europeu, mas já mostra uma evolução crescente desse setor de fusões e aquisições no Brasil, nesse importante setor. Em 2019, apesar de todas as adversidades
da economia. O Brasil vem enfrentando aí baixa movimentação, baixo aquecimento econômico, pelo menos há 3, 4 anos, fortemente. Porém, apesar de tudo isso, com o que estava acontecendo, aprovações aí da equipe econômica para um novo momento econômico no Brasil, ao final de 2019, o Brasil conseguiu registrar o volume máximo dele, que atingiu aí praticamente 900 transações no ano de 2019. Né? Era um volume importante que já mostrava um novo momento que deveria estar acontecendo a partir de 2020. Porém, o ano de 2020, quando nós analisamos mais pontualmente, conseguimos enxergar que o primeiro trimestre de 2020 ele continuava apontando essa seta para cima. Essa seta registrava aí no primeiro trimestre ao redor de 200 transações no primeiro trimestre, e quando comparado a mesmos períodos, ou seja, primeiros trimestres de períodos anteriores, era bastante superior. Quando a gente olha nos 20 anos, praticamente existiam aí 150, 180 transações por trimestre, principalmente no primeiro trimestre, que é um trimestre um pouco mais aquecido. E o Brasil registrou, nesse primeiro trimestre de 2020, praticamente 200 transações. Lembrando que essas transações são transações oficiais, transações analisadas e dentro de banco de dados de entidades que controlam isso. Sabemos que aí nem todas as transações são oficializadas, seja por desejo dos jogadores desse mercado, seja por confidencialidade que grandes grupos preferem não divulgar, a não ser que esses grandes grupos tenham um capital aberto, que seja obrigado a essa divulgação. Muitos deles ou não divulgam valores ou não divulgam a própria transação. Mas também, quando olhamos ali para o momento atual, deparamos com uma situação totalmente extraordinária que veio à tona pela pandemia do Covid-19. Essa pandemia ficou mais evidente aí a partir de março e não sabemos exatamente os números ainda do segundo trimestre, mas existe forte tendência que o segundo trimestre seja bastante arrefecido no sentido de transações de M&A. Obviamente, os grandes investidores estão aguardando um pouco para oficializar essas transações ou dar continuidade. Mas também é muito sabido que a liquidez continua alta ao redor do mundo e a ansiedade desses grupos de investidores também. Então, esperamos a partir daí, nessa história recente e um pouco mais antiga do mundo de M&A, esteja um pouco mais evidenciada para o que vamos discutir a partir de agora, que são as modelagens, como essas transações acontecem, quais são as transações mais pontuais, quais são as transações não tão conhecidas e como é que a gente evolui no sentido de procedimentos para uma transação do M&A. Alternativas, motivadores de criação de valor são os temas que eu gostaria de abordar nessa nova fase aqui da nossa apresentação. Obviamente, as alternativas elas passam por alternativas mais padronizadas e alternativas assim menos conhecidas desse mundo de M&A, mas que são altamente recomendadas também. Participando aí mais fortemente, a mais conhecida não poderia deixar de ser aquisições. Lembrando que a terminologia fusões e aquisições ela não reflete com exatidão esse mundo dinâmico de fusões e aquisições. Se a gente conseguir enxergar, e a gente vai passar por isso a partir de agora, perceberemos que fusões e aquisições é muito pequeno pela quantidade de transações possíveis dentro desse setor. E que acontece no dia a dia, talvez seja uma dica mais para frente, aumentarmos um pouco essa terminologia de a tão famosa M&A, adicionar mais algumas transações no próprio nome, não é mesmo? Falando um pouco de fusões e aquisições, a mais comum de todas as transações, praticamente
o que ocorre aí é onde uma empresa A ela é adquirida por uma empresa B. Essa empresa A cede, vende a sua operação, os seus ativos, a sua sociedade, e a empresa B paga por essa participação. Então, ela adquire essa aquisição, nesse momento da terminologia aquisição, ela pode ser uma aquisição parcial. Sendo uma aquisição parcial, ela pode ser uma aquisição minoritária, ela pode ser uma aquisição majoritária, ou pode ser uma aquisição que venha da compra de 100% da cota societária, né? Em acontecendo uma dessas, um principal fator nesse processo de aquisição é o pagamento aos acionistas. Esse processo de pagamento aos acionistas ele tem que ter um certo cuidado, visto que o comprador vai direcionar esse pagamento, seja parcial, vai depender muito da negociação que foi feita para a compra ou participação desse comprador no processo, mas ele pode ser pago via pessoa jurídica, ele pode ser pago aos acionistas, pessoas físicas, pode ser pago para um grupo. Então, no momento da transação, tem que ser muito bem claro no processo de compra e venda desses ativos, quem vai pagar e quem vai receber. Obviamente, a influência do negócio por parte do comprador é relevante. Quando você está entrando num processo de venda, o comprador, nesse momento, tem a opção de tomar a decisão de formação de preço, quanto ele deseja pagar, vai depender da aderência dessa venda, dessa operação para o comprador. Ele pode pagar um preço justo, pode pagar um preço que o vendedor não ache justo, e a decisão está, obviamente, na mão do comprador. O vendedor, nesse caso, ele pode estar num bom momento para efetivar essa transação. Essa transação pode estar pautada por um momento de alto valor para o negócio, onde as margens estão boas, as demonstrações financeiras resultam aí num bom momento da empresa, ou, ao contrário disso, pode estar num momento não muito adequado, talvez com um endividamento alto ou um setor de pouco aquecimento. Mas acontecendo essa transação, o que vai de fato envolver é uma aquisição que vai passar por uma absorção operacional da parte que está sendo comprada, obviamente, uma modelagem societária, quem vai adquirir a quantidade de cotas, isso vai ter que ser registrado nas demonstrações financeiras. E também existe uma figura um pouco menos conhecida, mas que é um capítulo à parte. Numa nova oportunidade podemos discorrer em detalhes sobre isso, mas é o conhecido participação hostil de um processo de compra. Existe uma terminologia em inglês que determina isso, que é o takeover. Então, takeover é um processo de compra hostil. Normalmente isso acontece em empresas de maior porte, onde por definições e contratos, um investidor majoritário ou minoritário pode fazer uma opção hostil e desejar e legalmente conseguir comprar a operação dos sócios minoritários ou dos demais sócios dessa empresa, não é? Vamos finalizar um pouco esse processo de aquisições, vamos para a segunda instrumento dessa apresentação. O próximo instrumento que nós vamos falar é o fusões, ou seja, fusões e aquisições, os dois mais conhecidos, mas lembrando que nós temos aí outras transações que vão ser determinadas a partir de agora. O processo de fusões, também bastante conhecido, é onde uma empresa A e uma empresa B decidem se juntar e formar uma empresa C. Quando essa combinação de duas empresas acontece, ela normalmente acontece porque você está dentro de um segmento semelhante, onde esses dois jogadores, a empresa A e a empresa B, entendem, seja por aspecto financeiro, seja por uma estratégia de mercado, que a melhor opção para eles é fazer um processo de fusão. O processo de fusão acontece aí com uma relevância da gestão dos acionistas. À medida que a empresa A se funde com a empresa B, um passo importante será determinar como vai funcionar a gestão da empresa C. Então tem que ser feito uma determinação, contratos que vão deliberar sobre como essa nova empresa C será gerida pelos
pelos sócios das empresas A e empresa B. Quando acontece esse processo de fusão, eventualmente, ou na maioria das vezes, vai ser necessário um investimento de recursos. Esses recursos financeiros, não somente para formar uma nova entidade societária, mas também para eventualmente participar, fazer um crescimento de acesso a mercado, ou talvez um crescimento de processo produtivo que vai demandar um investimento de capital para a formação desse processo de fusão. Mas ele é uma figura bastante tradicional também nesse mundo de fusões e aquisições. Vamos avançar um pouco na apresentação e conhecer mais um tema desse dinâmico mundo de fusões e aquisições. Falamos de incorporação agora. A incorporação ela é muito similar a um processo de aquisição. Porém, tem uma característica muito importante aí quando se fala em incorporação. A incorporação, quando ocorre, ela é absorvida, a empresa adquirida ela é absorvida 100%. Ou seja, se nós temos ali uma empresa denominada como AB, e existe uma empresa que vai ser incorporada denominada por C, a nova entidade vai chamar-se ABC. Ou seja, todos os ativos permanecem no dia a dia da nova empresa, e o que acontece é uma aquisição total, na totalidade das cotas, para formar uma nova empresa que vai congregar, que vai determinar o dia a dia da operação de todos os ativos adquiridos da empresa original. Outra característica importante é que essa sociedade que foi incorporada pela incorporadora, ela vai deixar de existir. Ela vai encerrar suas atividades e essa nova empresa, a ABC, vai ser a empresa que vai determinar tudo a partir desse processo de incorporação. Vamos um pouco mais à frente e conhecer a próxima transação. Falaremos agora um pouco de cisão. Cisão, ao contrário, mas também com uma certa lógica do processo de fusão, existe aí uma interpretação do qual esse mundo de M&A trabalha ativamente e altamente recomendável a participação de assessores de M&A em todos esses processos, visto que demanda não somente um processo burocrático ou processual propriamente dito, mas também bastante conhecimento das ferramentas e das fases que envolvem essas diversas transações. A cisão ela é um pouco contrária da fusão, como eu mencionei, na medida que, a título de exemplo, eu posso ter uma empresa que tem um produto A, um produto B, ou uma linha de negócios A, ou uma linha de negócios B, dentro de uma mesma operação. Quando é feita uma análise, seja uma análise estratégica, pensando em participação mercadológica, seja uma análise estratégica pensando em demonstrações financeiras, aí eu estou falando de margens da operação, vislumbra-se um novo cenário no qual, quando se divide essa empresa AB num novo cenário, existindo uma empresa A e uma empresa B, ou seja, duas novas empresas, ou até mais, a depender de qual será a estratégia, essas novas empresas vão ter determinações específicas. A empresa A poderá estar lidando somente com uma linha de produto, com estratégias específicas para essa linha de produto. A outra empresa, por exemplo, a empresa B, poderá ser uma empresa mais voltada para processos produtivos, com tecnologias, com ganhos de produtividade, no qual, quando se faz essa cisão de negócios, tende-se a alcançar aí nesse momento um ganho, seja um ganho mercadológico, seja um ganho financeiro. Mas uma operação bastante recomendável para todo mundo aí que queira entender um pouco a estratégia de fusões e aquisições. Vamos à frente conhecer mais uma ferramenta, mais uma transação desse mercado. Essas transações novas eu vou chamar de transações alternativas, porque não faz parte muito do dia a dia das operações de M&A, mas tem bastante valor e é importantíssimo que todos conheçam. São transações pouco usuais,
mas que podem ser transações importantes no mundo corporativo. A primeira delas vamos chamar de parcerias. Existe também, obviamente, uma terminologia em inglês que são os joint ventures, mas podemos aqui usar para nosso entendimento como parceria. Essa operação ela é uma operação que também demanda de uma certa assessoria, visto que o que vai acontecer é uma nova relação entre uma empresa existente e uma empresa que pode fazer parte da gestão desses novos negócios. Essa parceria, ela sempre vai ser pautado num processo aqui de uma linguagem mais do dia a dia, do ganha-ganha. Ou seja, porque eu vou me juntar, vou buscar um parceiro. Eu posso estar no momento da minha empresa no qual essa empresa ela não tem mais capital, ela não tem uma estratégia de crescimento mercadológico, ou ela tem uma certa limitação do processo produtivo, seja a nível de tecnologia, seja a nível de produtividade. Então, essa assessoria, essa pessoa, esse grupo de M&A vai propor aí para a empresa existente buscar um parceiro que seja importante para a nova fase de crescimento da organização. Esse parceiro poderá trazer esse ganho tecnológico, poderá trazer esse ganho mercadológico. Essas operações elas tendem a ficar independentes, vai ser feito um contrato que vai oficializar essa parceria, poderá haver um aporte de recurso para esse novo negócio, mas oficialmente elas permanecem independentes. Vai se criar virtualmente, eu posso falar, entre uma empresa A e uma empresa B, uma modelagem de negócio que eu vou chamar de empresa C, mas essa empresa C vai ser pautada por acordos comerciais, ou acordos legais, ou acordos societários para a gestão desse novo negócio de joint ventures ou parceria. Importante esse setor, recomendo a atenção, grandes oportunidades podem estar inseridas num processo de joint venture no dia a dia das organizações. Vamos à frente conhecer um pouco mais da nova transação. Podemos falar também de processos mais divididos num processo de fusões e aquisições. Eventualmente, eu não tenho desejo, eu como empresário, eu não tenho desejo de fazer uma aquisição total. Eu entendo que o meu mercado é um mercado do qual eu participo ativamente, tenho bastante know-how disso, ou mesmo eu tenho processos produtivos dos quais eu entendo que é bom, mas preciso buscar melhorias, seja na participação mercadológica, seja na participação de processos produtivos ou novos registros. O que vai acontecer nessa alternativa de fusões e aquisições? Os assessores vão mapear o mercado, se há uma interpretação na estratégia do qual a empresa atual participa de um mercado, vamos a título de exemplo, um mercado de nutrição animal, mas tem uma limitação de produtos, esse assessor poderá mapear o mercado e buscar uma carteira de produto inovadora, uma carteira de produtos com know-how do qual a empresa existente não tem, que pode ser uma compra desses ativos, dessas marcas, dessas patentes, de registros. Por que isso acontece e é altamente recomendável? Normalmente você vai economizar um tempo, uma curva de conhecimento, de teste desses produtos, desses contratos no mercado. Então a recomendação é aí olhar, seja para um crescimento de mercado, seja para uma qualidade tecnológica do qual eu não detenho hoje. Posso ter uma recomendação, por exemplo, de participar de um processo produtivo do qual eu não conheço, eu vou lá, compro esse processo, compro esses ativos e trago para dentro da minha organização. Então são compras, obviamente, de menor parte, você não vai envolver a parte societária, no sentido de compra de cotas, mas obviamente na medida que você compra algo para dentro do seu ativo, você vai ter que ter os diversos registros
dentro das suas demonstrações contábeis, não é isso? Olhando um pouco mais para frente, vamos avançando e conhecendo a nova transação. Essa nova transação, que também faz parte do mundo de M&A, é uma transação conhecida por captação via investimento. Como é que surge esse modelo dentro do mundo de transações de fusões e aquisições? Existe ali um planejamento, vamos imaginar um cenário onde a empresa tem um planejamento estratégico de crescimento, seja lá participando do mercado, seja um crescimento geográfico, seja um crescimento de produção. Porém, existe limitação de caixa. O caixa da empresa, naquele momento, pode estar sendo tomado para o dia a dia da operação, ou ter uma limitação de caixa para esse novo momento estratégico. O que pode ser recomendado pelos assessores de M&A é que se faça uma captação de investimento. Como faz isso? Ou o próprio acionista pode ser recomendado a ingressar com uma nova parcela de capital, ou ele pode buscar um novo sócio nesse projeto. Esse novo sócio vai vir através do ingresso de capital. Vamos lá no patrimônio líquido da empresa, abrir essa sociedade um pouquinho mais e ingressar um capital. Em que nós pautamos essa recomendação de M&A? Para crescimento da organização, financiar projetos, eventualmente uma estrangulação, um alto endividamento também é recomendado. Se você estiver com o caixa sendo tomado totalmente pelo seu endividamento, talvez seja importante um ingresso de capital para acabar com essa situação de estrangulamento e colocar a empresa num novo momento. Lembrando que toda essa transação tem que ser muito bem planejada e os assessores podem fazer isso com um pouco mais de conhecimento e clareza. Vamos à frente conhecer mais um pouquinho das transações. Falando agora financiamento através de dívida. É similar à situação de investimento de capital, só que por decisões eu também entendo que a natureza desse crescimento, desse novo projeto de M&A é pautada como no item anterior. Porém, o capital viria de instituições financeiras tradicionais ou outras instituições que não banco, mas que estejam aí dispostas a participar com uma linha de financiamento, que essa linha de financiamento tem que estar muito bem adequada, que ela não traga um estrangulamento na medida dos pagamentos dessa dívida, mas que ela seja o suficiente para financiar o novo momento da empresa. Como é que isso é feito? Qual a análise por trás disso? A análise é um planejamento estratégico para um determinado projeto, no qual vai se determinar qual o tamanho desse endividamento e se o pagamento desse endividamento, a liquidação desse endividamento, vai trazer um valor menor do que aquele agregado ao negócio pelo novo projeto. Disse aqui, então, que esse novo projeto vai trazer um novo volume de receitas ou um novo volume de produtividade, do qual o resultante disso vai ser um ganho operacional que vai refletir num ganho financeiro. Esse ganho financeiro terá que ser menor para a operação do que o pagamento da dívida que está sendo adquirida naquele momento. Essa é uma figura importante, bastante tradicional no dia a dia das operações, mas que recomenda um pouco de cautela nessa análise do que o financiamento vai trazer para a operação em detrimento dessa dívida que está sendo assumida. Vamos avançar um pouquinho mais. Existe uma figura no mercado bastante conhecida, mas principalmente pelas empresas de maior porte. As empresas de maior porte, simplesmente ou obviamente pela estruturação que ela já tem em seu dia a dia, ela participa de um mercado aí conhecido pela terminologia IPO. IPO também deriva do inglês, que é Initial Public Offering, que pode ser traduzida aí para o português como uma oferta pública de ações. O que acontece aí e por que ela está inserida no mundo de fusões e aquisições? Assim como as demais, existe todo um planejamento que deve ser feito. Os assessores
de M&A, os assessores de fusões e aquisições têm que fazer um planejamento para as diversas fases que envolvem um processo de IPO ou de oferta pública de ações. Resumidamente, o que acontece aí é uma captação ao mercado aberto, a Bolsa de Valores. Vai ser dividido o capital a sociedade da empresa atual, vai ser separada uma parcela dela, qualquer que seja, pode ser uma parcela pequena, uma parcela grande, da sociedade. Esse número de ações vai ser colocado no mercado e vão ser inseridos dentro da empresa novos sócios. Esses novos sócios serão aqueles que adquirirem ações no mercado aberto, na Bolsa de Valores. O mercado tradicional é bastante conhecido, como eu disse, por grandes corporações, mas também que devo aqui alertar que esse mercado está mudando, principalmente no Brasil. Já vemos aí na última década uma participação bastante efetiva de empresas de médio porte e mais recentemente empresas até de, vamos chamar aqui de pequeno porte, mas empresas estruturadas indo ao mercado para conhecer um pouquinho mais como funciona e por que ele é favorável. Essas empresas de pequeno porte, atualmente, são essas empresas mais tecnológicas, que o mercado entende que ela vai ter um crescimento rápido e que vai oferecer boas oportunidades para esses novos acionistas. Também vemos aí um movimento importante nesse segmento de IPO para empresas de tecnologias bancárias. Então, não só a famoso TI, mas existe aí uma nova tecnologia no mundo bancário que está indo para IPO e conseguindo boas transações. O mercado está um pouco parado atualmente, obviamente em função de todo o momento mercadológico que vivenciamos, mas é um mercado interessante que estava crescendo bastante. Uma recomendação forte aí para quem pensa ir para esse mercado. É um mercado que demanda muita governança. Existem certificações específicas. Esse mercado, para ser aprovado para um registro de IPO, a governança tem que ser bastante forte. E isso tem custo. Então, quem estiver pensando tem que analisar com muita clareza um desenho muito importante e conhecedor de que essa nova fase vai demandar governança e um custo relativamente alto para controle de todo esse processo. Ok? Vamos lá, avançando na nossa palestra, para a próxima fase da nossa palestra. Vamos falar agora um pouco de alguns motivadores para as empresas fazerem esses processos de fusões e aquisições. Vamos entender ali o que pensa, o que motiva um comprador, o que motiva um vendedor nesse mundo de fusões e aquisições. Vamos olhar pela parte do vendedor. O que motiva um vendedor a fazer iniciar um processo de transações? Inúmeros motivos estão ali conhecidos e tabulados, seja por novos negócios, seja por uma vontade de aposentar-se, seja pela falta de sucessão, a busca de inovação. Tem diversos fatores aí que têm importância no dia a dia das transações. Mas, de fato, algumas são mais importantes. Novos negócios, a falta de sucessão, a busca por inovação são os principais motivadores do lado do vendedor. Do lado de comprador, por incrível que pareça, muitas pessoas imaginam que o comprador quer uma relação oportunística. Pelo contrário, a transação oportunística é o que menos o comprador deseja. Esse comprador, ele quer montar teses onde ele vai empregar o capital dele com segurança. Então, ele não busca oportunidades mercadológicas no sentido de achei um mercado importante aqui com baixo preço. Pelo contrário disso, ele vai numa tese onde ele vai encontrar que ele pode ter aumento de mercado, ele pode ter aumento de receitas, ele pode ter sinergias de custos. Então, no final das contas, existem dentro dos diversos fatores motivacionais alguns principais que levam um comprador ou um vendedor a participar ou iniciar um processo de transações. Lembrando e resumidamente, o vendedor ele vai na busca de um valor para o negócio dele e ele oferta
a sua empresa. O comprador tem um capital, ele vai tentar otimizar esse processo de compra, ofertando o menor valor possível para o vendedor. No final dessa transação, o vendedor vai entregar o seu negócio, seja parcial ou totalmente, e o comprador vai entregar o valor que ele determinou para o pagamento dessa transação. Isso é importante olhar, existem alguns fatores mais relevantes, outros fatores menos relevantes que motivam um processo de transação. Vamos à frente. E a criação de valor para fusões e aquisições? O que nós esperamos aí de criação de valor numa transação? Vamos conhecer um pouquinho mais agora. Existem aí situações de que os assessores, as empresas que tendem a buscar uma transação, têm que refletir antes do início. Obviamente, nós temos que olhar o tempo que nós temos disponível para uma transação e qual o impacto dessa transação para o meu negócio. Quando olhamos as verticais aí numa situação gráfica, a linha de tempo e a linha de impacto, temos aí situações que determinarão menor tempo para que se realize, ou maior tempo para que se realize. E na outra linha, com maior impacto ou menor impacto. As principais aí de menor impacto, mas também de menor tempo, são aquelas usuais. Quando você faz um processo de aquisições, você obviamente vai unificar verbas de marketing, você vai buscar sinergias de armazenagem, você pode ter reduções da estrutura, isso é de imediato. Quando você entra num processo, você olha ali no tempo, assim que foi absorvido essa transação, essas ações podem ser feitas rapidamente e demandarão pouco tempo para ter retorno. Quando a gente olha na relação mais de impacto, as empresas entendem algumas ações que terão menor impacto e menor tempo. O que pode ser feito? Obviamente, quando olha essa transação concluída, as unidades redundantes serão fechadas imediatamente. Então, isso tem impacto, é um impacto menor, ela pode ter aproveitamentos de benefícios fiscais, ela pode ter uma unificação de força de vendas, pode ter acesso a novos mercados, isso pode ser feito imediatamente. O impacto não é tão grande como outras ações, mas também tem um menor tempo para a realização desses processos. Vamos olhar um pouquinho para frente, numa situação gráfica, o que traz um pouco mais de impacto, o que traz um pouco mais de tempo numa transação. Um pouco mais de tempo, por exemplo, podemos citar a unificação de processos de fornecimento. Você, no primeiro dia da transação, não vai lá negociar com todos os fornecedores, mas a médio prazo, você vai sentar com os fornecedores da parte compradora, da parte vendedora e tentar unificar aí um processo do qual você tenha algum ganho, assim como processos administrativos. Você vai verificar o que há de redundância, quais são as sinergias, quais são as aderências, você vai ter uma melhoria da estrutura de capital da empresa, do qual você poderá ser beneficiado com um pouco mais de tempo, mas também com um impacto relativamente menor do que outras ações, que podem ser uma curva de tempo mais longas, mas que traz também um pouco mais de relevância de impacto. O que pode ser aí? Oportunidades de cross-selling. Cross-selling é uma terminologia em inglês, mas que reflete ali para o processo de transações e fusões e aquisições, um momento do qual você vai juntar os portfólios de venda. Os produtos da empresa compradora, da empresa vendedora vão ser o seu pacote de venda atual. Você pode trazer benefícios imediatos, margens, melhoria de margens, você pode ter uma barganha mais efetiva com aqueles fornecedores. Os contratos, imaginemos aí que os contratos fornecedores já foram unificados, você pode, através de um volume maior de materiais, de matérias-primas ou fornecedores de serviços, barganhar um pouco com ele, falar, olha, agora eu tenho um pouco mais de volume, vamos à frente, buscar uma redução do preço que eu estou pagando. Isso também é um impacto maior que pode trazer desenvolvimento para o seu negócio. Falando em novos produtos, você pode tentar e vai conseguir mais a médio prazo implementar tecnologias da parte comprada,
Ou seja, o novo negócio vai trazer benefícios também tecnológicos, produtivos. Obviamente isso não se faz da noite para o dia, demora um pouco mais de tempo e um pouco mais de estratégia. Vamos avançar um pouquinho mais na nossa palestra e conhecer as próximas etapas. Vamos agora falar da preparação e do planejamento dos processos de fusões e aquisições. Esse é um processo que tem etapas concretas, etapas definidas e tempos estimados. Cada transação é uma transação e ela vai determinar a velocidade de que isso ocorra. Para que isso ocorra, vamos conhecer um pouquinho mais agora o que se esperar de um processo de fusões e aquisições. Falando em processos de fusões e aquisições, temos aí, historicamente, entre 6 a 9 meses para que um processo se inicie e para que seu processo se conclua. Falando aqui em processos de fusões e aquisições. Não estamos falando da segunda fase de fusões e aquisições, que é a fase já de procedimentos da nova empresa, como vai acontecer a partir daí, que nós falaremos um pouquinho à frente. Mas espera-se aí que um processo de fusões e aquisições ocorra entre 6 e 9 meses. Esse é um processo padrão e vão envolver fases. Quais são essas fases? A fase propriamente dita da preparação e o planejamento, a fase inicial, estima-se entre 1 e 2 meses nessa fase. Uma fase mais intensa de procura de investidores, é uma fase mais longa. Essa fase vai demandar um conhecimento, qual o mercado que vai se trabalhar, quem você almeja buscar para esse processo de venda ou de compra de empresas. E a fase final, que é uma fase aí que dura de 2 a 3 meses, é uma fase de negociação e fechamento. Nessa fase vai se determinar entre as partes inseridas nesse processo quanto eu vou pagar, quanto eu vou receber, os contratos, as auditorias, todo o processo aí de diligência que vai pautar e vai oficializar esse processo de fusões e aquisições. Mais especificamente, quando a gente fala nesse projeto de planejamento e preparação, existe uma definição de uma estratégia, existe o tão famoso valuation, um capítulo à parte. Certamente falaremos sobre valuation nas diversas palestras, mas valuation é um momento importante no qual vai se dar um norte do tamanho do valor esperado para aquela transação. A preparação do negócio, como é que vai funcionar isso, como vamos ao mercado, e aí a busca propriamente dita, também conhecida pela terminologia em inglês, o search, famoso search, mas nada mais é do que uma busca, seja lá para quem quer comprar, seja lá para quem quer vender. As duas pontas funcionam. Tem aí a participação de seleção de potenciais investidores, potenciais vendedores, e a abordagem. São etapas distintas que impactam em a procura dos investidores ou dos vendedores. A parte final disso, a parte de negociação e fechamento, diligência. Falamos aqui de um processo pesado, formal, no qual vão envolver, interessante aqui, vão envolver partes distintas, novos assessores, assessores legais, assessores contábeis que vão formalizar um pouco mais. A negociação e o propriamente dito a parte de fechamento. Mas vamos olhar um pouquinho disso mais à frente. Vamos olhar essas etapas com um pouco mais de detalhe. Planejamento e preparação. Sobre a definição. O que o vendedor deseja? O que o comprador deseja? Atrair sócios estratégicos, atrair sócios financeiros. Sócios estratégicos são aquelas empresas ou aquelas corporações que estão inseridas no setor que você atua. Seja num setor direto, seja num setor mais da cadeia de compra ou da cadeia de venda. Sócios financeiros são aqueles investidores financeiros, são aqueles investidores que não querem participar do processo efetivo de produção. Ele vai injetar um capital e vai participar da gestão financeira, administrativa do seu negócio. Mas tem que ser olhado isso, quem você busca nessa estratégia. Qual o perfil da operação desejada? Como é que nós vamos olhar aí de controle majoritário? Vamos fazer uma venda ou uma compra majoritária, uma compra minoritária?
queremos ver esse valor em caixa, qual vai ser o aporte mínimo, há diversas alternativas que fazem parte da definição da estratégia. A avaliação da empresa, como eu disse, o tão famoso valuation, mas é uma situação muito metodológica. Existem métodos para cálculo disso que devem ser feitos por especialistas. Os assessores de M&A, existem especialistas que vão executar esse importante cálculo que vai determinar o valor da operação que vai ser comprada, o valor da operação que vai ser vendida. Essa valuation ele tem que ter uma característica qualitativa, uma característica quantitativa. Qualitativa, a gente vai olhar um pouco de governança, quem são as equipes. Na hora que você vai formatar essa valoração da empresa, você vai olhar para frente, normalmente 5 anos, alguns casos até 10 anos, dependendo da longevidade do negócio, mas obviamente você vai olhar e colocar nessa modelagem se existe governança, qual vai ser a equipe de gestão, a que custo vai ser feito isso, potenciais sistemas, análises de mercado, comparativo entre competidores, um trabalho demorado, que pode demorar 1 mês, por exemplo, a depender do tamanho da operação e a depender da quantidade de análise que vai ser feita. A preparação do negócio, a terceira fase dessa preparação, passa aí por mitigar riscos, aumentar o valor, ou seja, quando eu vou olhar para o meu negócio, eu quero tirar aqueles eventuais passivos que vão atrapalhar a minha negociação. Eu vou aumentar o valor, eu vou trabalhar em melhorias de margem de contribuição. Muitas vezes existem oportunidades que devem ser efetivadas antes de se definir ir a mercado com a sua empresa. Seja lá para mitigar riscos, seja lá para melhorar a efetividade do seu negócio. Essa é a fase de preparação. Vamos à frente conhecer um pouquinho mais da próxima fase. A próxima fase é a fase de procura de investidores. Participando aí dessa procura de investidores ou de vendedores, essa parte ela também tem 3 etapas distintas. Uma da preparação do material de apoio. Existe uma terminologia aí conhecida no mercado como teaser, mas nada mais é do que um material do qual eu vou preparar para sentir o mercado se há interesse pelo meu negócio, seja um negócio que eu estou vendendo, seja um negócio que eu estou comprando. Então, nesse material conhecido como teaser, eu vou determinar ali as principais características. Qual o setor que eu estou envolvido, qual a minha capacidade, onde eu quero, qual a região, qual o volume de negócio que eu quero, tudo isso de uma forma confidencial. Em um teaser, um assessor não pode abrir quem é a empresa. A visão deste teaser é para ir no mercado e entender a intensidade que esse novo negócio pode ter na operação. Okay? Seleção de potenciais investidores. Daquelas empresas que responderam ao meu teaser, que têm interesse numa nova conversa, eu vou avançar essa conversa e vou selecionar esses investidores. Eu coloquei investidores, mas podem ser os vendedores, investidores ou vendedores. Eu vou entender ali se são empresas ou pessoas que realmente têm interesse em evoluir nessa parte de procura de uma nova transação. A definição vai passar por quem são, qual a acuracidade, são empresas sérias, são investidores sérios. Vamos definir os processos que vão acontecer a partir daí. Nesse momento aí já vai abrir um pouco mais a confidencialidade, vamos avaliar quem são as partes envolvidas, vamos fazer levantamentos. A abordagem disso ela está um pouco relacionada com esse momento também. Vamos definir quais as etapas que vão vir para frente e abrir um pouco mais da operação no sentido de confidencialidade entre as partes e conhecer as partes um pouco mais em detalhe. Etapas importantes. Saber com quem você vai conseguir fazer uma transação de M&A. Essa parte de procura de investidores ela é relevante para quem vai estar na próxima fase. A próxima fase é uma fase importante que vamos conhecer a seguir. Essa fase de negociação e fechamento entra o papel importante dos outros interlocutores no processo de fusões e aquisições.
Quando as duas partes concluíram que há um negócio potencial a ser feito, nós vamos iniciar um processo de diligência. A terminologia em inglês, due diligence, mas é uma diligência formal, uma diligência no qual as partes vão trocar informações. Essas informações são informações contábeis financeiras, oficiais. Quando eu determinar que eu quero ir à frente, eu vou ter que saber se as ferramentas, as demonstrações financeiras, as demonstrações contábeis, a parte fiscal, a parte trabalhista, a parte legal, ela está dentro do perfil que eu desejo para uma transação. Essa parte ela é bastante burocrática, ela envolve interlocutores importantes que devem ser respeitada, porque aqui pode ter uma interrupção ou pode-se ir à frente para as próximas fases, que são as fases de negociação de valor. Nesse momento aqui, vai haver uma formalização desses documentos, vai ter um arquivamento e uma análise profunda. A negociação, a partir daí, ela ocorre no sentido de que, se eu estou interessado em comprar uma empresa como um investidor, eu vou fazer uma oferta formal, uma oferta vinculante. Até antes da diligência, a minha oferta, o meu grau de interesse é uma oferta não vinculante, ou seja, eu tenho que validar tudo para que eu vá à frente na próxima fase. Na negociação, eu já fiz a oferta vinculante, eu vou preparar uma carta de intenção, eu vou determinar as regras desse jogo, eu vou fazer as etapas que nós vamos seguir para definir a nossa negociação. A carta de intenções, também conhecida como Letter of Intent, que é a carta de intenções. Feito essa parte, as partes concordaram, evoluíram, nós vamos para o fechamento. O fechamento também ocorre formalizando todo esse processo. Os nossos colegas advogados vão entrar fortemente, emitindo um contrato formal que vai concluir, vai fazer o fechamento dessa operação. Ali vão estar determinadas o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, a que preço eu estou comprando, a que preço eu estou vendendo, quais são as condições para esse pagamento. Esse pagamento vai ser total, esse pagamento vai ser parcial, esse pagamento vai depender de resultados futuros. Tudo isso vai ser determinado no contrato de fechamento da operação. Assim que a assinatura desse contrato acontecer, a operação se dá como concluída. E aí entra-se numa nova fase, que é a fase de absorção desse negócio, seja para a parte vendedora, seja para a parte compradora. Vamos olhar um pouquinho mais o que acontece com a parte compradora. Imaginemos aí que aconteça uma aquisição e eu vou ter que absorver esse novo negócio dentro da minha operação. O que será que acontece? O que eu devo fazer? Existe uma importância relevante no processo de integração. As fusões e aquisições, elas não terminam quando eu faço a compra, eu concretizo o meu contrato de compra e venda. Eu faço a aquisição e determino o que eu vou pagar. A partir daí começa uma nova fase para a parte compradora, que é a integração num processo de fusões e aquisições. Se a gente olhar um pouquinho mais para frente, vamos entender como funciona esse processo de integração de negócios. A integração de negócios, ela também tem fases. As fases de curtíssimo prazo, nós até falamos um pouquinho lá, quais são as ações de curto prazo. Eu tenho que olhar, já que o contrato foi finalizado, vamos aqui olhar o que eu devo fazer. Vamos lá correr atrás da parte trabalhista, vamos determinar as ações de curto prazo. Vamos fazer um plano para 100 dias, até a integração propriamente acontecer. Essa integração acontecendo no curto prazo, você pode definitivamente tomar a decisão de controlar a empresa, oficializar um comitê de integração. Comunicações internas, extremamente importantes. Fazer uma chave de cofre, ou seja, aquela operação que eu comprei, agora eu comando. Pagamentos, recebimentos, tudo a partir dessa nova fase da negociação. Comprei, agora eu sou o gestor administrativo, eu sou o gestor financeiro. Tenho que implementar ali um momento de governança. O que eu espero com essa
parte comprada. Eu vou ter que ter lá a implementação de modelo de governança. Quais são os recursos chaves? Vou ter que fazer uma imersão no processo de integração. O que a gente espera aí de um plano de 100 dias? É um modelo bastante tradicional também no pós-fechamento. Nessa plano de integração de 100 dias, o que se espera aí é realmente capturar o valor desse processo de fusões e aquisições. Nós vamos lá definir o que pode ser feito rápido, quais são os objetivos que nós devemos perseguir. Vamos refinar, nós vamos operacionalizar aquele modelo que nós determinamos que foi a tomada de decisão para um processo de aquisição. Nós vamos capturar os valores de médio prazo, toda aquela parte de integração. Vamos lembrar um pouquinho aí do que já foi falado. Se eu determinei que pode existir sinergias no processo de vendas, vamos implementar essas sinergias. Se eu determinei que pode ter aderências administrativas, precisamos fazer com que essa aderência administrativa para redução de custos ocorra. Vamos pensar a médio prazo, longo prazo. A decisão é encerrar algumas atividades, diminuir processos produtivos, implementar processos tecnológicos. Temos que ter tudo isso definido no plano de 100 dias. Uma vez acontecido, vamos para a integração propriamente dita. Depois de 100 dias, espera-se que essa compra, essa aquisição tenha sido concluída com êxito. Por isso tudo, o modelo de fusões e aquisições é um processo complexo que vamos determinar aqui que os amadores não se dão muito bem nesse processo. É um processo que demanda teoria, que demanda técnica, que demanda conhecimento. E é altamente recomendado que você tenha assessores. Os assessores vão ajudar nas estratégias, nas negociações, na efetivação e na conclusão de todo esse processo. É isso que a gente tem que esperar dentro de um processo de fusões e aquisições. Processos de fusões e aquisições, resumidamente é isso. Espero que eu tenha levado até vocês bastante conhecimento. É um tema dinâmico, que evolui dia a dia, que tem fases que devem ser olhadas com cautela, mas que é um importante setor da economia. Espero ter contribuído para o seu dia a dia e nos encontramos numa nova oportunidade, num novo tema. Até breve!